Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu quero falar um pouco sobre uma figura enigmática que aparece na visão que o apóstolo João teve ao escrever o Apocalipse, que se encontra no capítulo 12, a mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. Que mulher é essa, né? Quem é essa? O que representa essa figura? Seria essa mulher Maria? Seria essa mulher Israel? Seria essa mulher uma figura da igreja? Fica comigo, vamos tentar desvendar esse mistério aqui com a graça de Deus. Eu quero ler aqui de início o que diz o capítulo 12 de Apocalipse. Um grande sinal apareceu no céu, uma mulher vestida de sol e a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava grávida e gritava em trabalho de parto, em dores para dar à luz. E apareceu então outro sinal no céu, era um grande dragão vermelho afogueado, e ele tinha 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda, varrendo a terça parte das estrelas do céu, lançou-as sobre a terra. O dragão prostrou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho tão logo nascesse. E ela deu à luz a um filho, um varão, e é ele que deve apacentar todas as nações com uma vara de ferro. O seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono, e a mulher então fugiu para o deserto, onde Deus lhe preparara um lugar para aí ser alimentada por 1260 dias. Até aí a palavra de Deus. Vamos meditar um pouco nessa visão gloriosa, misteriosa que o apóstolo João descreve aqui no livro do Apocalipse. Bom, um site católico trouxe a seguinte afirmação a respeito dessa passagem. A igreja sempre viu nessa mulher a figura de Maria, a mulher vestida de sol. Ou seja, nesse site católico traz uma afirmação de que a igreja sempre viu nessa figura dessa mulher a figura de Maria. Olha, de imediato eu já posso afirmar para os irmãos que isso não é verdade. E eu posso depois comprovar com alguns textos aqui de origem católica que essa afirmação ela não procede. Mas fica comigo, vamos tentar desvendar aqui esse mistério dessa mulher vestida de sol. Bom, ficou claro logo de início que para o catolicismo romano essa é uma passagem que afirma a pessoa de Maria, né? Eles entendem que essa visão é uma visão de Maria já assunta aos céus. Também nós temos, por parte de alguns teólogos protestantes, que enxergam nesse texto essa mulher como a representação da Igreja de Jesus. Um pouco estranho dessa aplicação ser a Igreja de Jesus é porque, na verdade, é Jesus que dá origem à Igreja e não ao contrário. E nós temos aqueles teólogos que vão enxergar nessa visão a figura de Israel, de onde se originou o Filho, o Messias, Jesus. A promessa de que o Messias viria da descendência de Israel, da tribo de Judá. Isso se cumpriu, já era profetizado antes, se cumpriu. Então, para alguns teólogos, essa mulher representa Israel. Seria uma referência a Israel. E o remanescente e a descendência
da mulher, que também passa a ser perseguida logo após a mulher protegida no deserto, a sua descendência passa a ser perseguida pelo dragão. Alguns vão fazer uma aplicação dizendo que essa descendência seria o remanescente fiel de Israel, que no fim também sofrerá uma perseguição. Parece também ser uma outra aplicação aqui dessa questão da descendência, não ser bem aplicado, porque se a mulher é Israel, a descendência não poderia ser também Israel. Teria que ter uma outra explicação, mas não encaixaria bem essa explicação sendo Israel. Na verdade, quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vamos perceber que essas 12 estrelas que aparecem na cabeça da mulher pode representar claramente os patriarcas que deram origem às 12 tribos do povo de Israel. E nisso incluindo aqui o próprio José. E como nós podemos perceber isso? Porque o próprio José, ele teve sonho, e no sonho que ele teve, ele via o sol, a lua e as estrelas que se curvavam diante dele. E a própria Bíblia interpreta que o sol era uma representação do seu pai, a lua a representação da sua mãe e as 11 estrelas a representação dos seus irmãos. E é a partir daí que nasce Israel, a partir desses 12 filhos que vão gerar 12 tribos de Israel. Então parece que a aplicação mais plausível para essa questão das 12 tribos e da mulher seria sim Israel. Essa mulher ela apresenta com dores de parto, e na verdade essas dores de parto, o que ela representa? Elas não é uma coisa literal, é algo figurado. Assim como a mulher, a dor de parto também é algo figurado, que representa o sofrimento ou um período de sofrimento que o povo de Israel experimentou na sua jornada. E isso a gente pode confirmar biblicamente, porque se nós formos para uma passagem em Isaías, no capítulo 26, no versículo 17, vai apresentar assim, como uma mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós diante de ti, ó Senhor. Isaías está aqui falando do sofrimento que Israel passou por um período como uma mulher que estava ali sentindo dores de parto. Então, essa dor de parto fala de um período de sofrimento causado no povo de Deus. Desde o princípio, nós podemos perceber que o inimigo sempre tentou contra Israel. E por que ele sempre fez isso? Porque ele sabia que era exatamente dessa nação que viria o Messias, aquele que iria redimir o povo, a humanidade. Então, a tentativa de destruir Israel por parte do inimigo sempre esteve presente na história. Mas, mesmo assim, né, aquilo que é profetizado e a vontade de Deus, soberana de Deus, se cumpre e não há como o inimigo atrapalhar os planos do soberano. Alguns teólogos vão até afirmar que essa mulher vestida de sol aqui
representa os mártires da igreja. E outros que seriam os judeus durante o período da grande tribulação. Então, agora, o que não há dúvida aqui, creio eu, embora tem sim algumas pessoas que interpretam também de forma diferente, é a figura do filho varão, né? Alguns vão entender que também esse filho varão não seria o Cristo, não seria Jesus, mas eu creio sim que é uma figura de Jesus, e a maioria dos teólogos aqui, nós podemos dizer, tanto os protestantes como também os católicos, vão entrar em acordo que esse filho varão é a figura de Jesus aqui. E nós sabemos que o inimigo tentou também contra a própria vida de Jesus, logo ali quando ele nasce, logo no seu nascimento, né? Mas veja bem, ao longo da história, se nós colocarmos aqui a mulher como a figura de Israel, que eu creio ser a melhor representação aqui, nós vamos ver que lá no início Caim mata Abel e Deus providencia Sete, de onde surge uma linhagem piedosa e que vai seguindo a vontade de Deus. Também nós podemos perceber que nos dias de Moisés, Faraó também tentou ali matar os meninos, e Deus preservou a vida de Moisés, porque havia por parte de Deus um plano para, através de Moisés, tirar o seu povo, libertar o seu povo do Egito, para levar esse povo a cumprir os seus planos como nação eleita por Deus, para trazer a palavra de Deus para a humanidade, e assim também o próprio Messias. Herodes também, os irmãos vão lembrar que Herodes intentou também contra Jesus, ainda na sua infância, né? Quando ele manda matar os meninos, ele fica sabendo a respeito do nascimento de Jesus, ele vai inquirir com os magos quando foi que a estrela aparece para eles, e ele fazendo aquela conta, então ele vai deduzir que naquele momento Jesus poderia estar com 2 anos de idade aproximadamente, e ele manda então matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Qual era o intento do inimigo aqui? Aniquilar a vida do Messias, impedir que o plano de redenção acontecesse. Então, nós percebemos aqui que essa investida do dragão, do inimigo, contra o povo de Deus, ela é antiga, né? E a Bíblia sempre vai mostrar essa realidade. Mesmo depois que Jesus é assunto aos céus, nós vamos perceber que a mulher, representando Israel, ela continua sendo perseguida. E essa perseguição ela vai se intensificar no final, durante a grande tribulação, né? Durante a grande tribulação, essa perseguição ao povo de Israel, que sempre foi um povo perseguido, né? Nós podemos de cara já fazer esse destaque, sempre foi um povo perseguido. Basta lembrar do que Hitler fez com o povo judeu, né? E o que está por trás de toda essa ação? O próprio dragão, a própria ação do inimigo para tentar destruir os planos de Deus. Ainda assim, Deus continua, né, mantendo e preservando essa nação, cujo é a nação que Deus ainda tem um propósito, um projeto. Deus ainda tem um propósito com a nação de Israel num tempo futuro. Então a gente percebe que essa mulher representa aqui o povo de Israel sendo perseguido. É importante também a gente fazer aqui uma colocação, e claro que nós não vamos entrar aqui em muitos detalhes
do que significa todo esse contexto dessa visão, nós estamos aqui tentando simplesmente trazer à luz o que é de fato o que representa de fato essa visão, essa mulher, né? Qual é a identidade dessa mulher aqui, que é esse propósito. Mas a Bíblia fala que a descendência da mulher que também será perseguida, a descendência da mulher é aqueles que guardam os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus. Então a gente pode fazer essa leitura de que a descendência dessa mulher da nação de Israel é a própria igreja do Senhor Jesus, que ela nasce e ela nasce a partir de 12 apóstolos que Jesus escolhe para dar início à sua igreja, com mais muitos outros judeus. Então a igreja ela nasce primeiro nesse contexto judeu, né? E é exatamente o nascimento da igreja, ela passa a ser... Paulo vai falar que essa igreja ela está sendo enxertada na oliveira, no próprio Israel espiritual. Então nós estamos falando aqui de um Israel espiritual. Então a igreja ela é enxertada nesse Israel espiritual. Então ela passa a ser o quê? A descendência representando aqui a descendência dessa mulher. Bom, mais uma coisa que a gente pode falar aqui, frisar, é que, do ponto de vista católico, essa mulher seria Maria. Mas esse é um problema para a teologia católica, por quê? Porque a teologia católica afirma que Maria ela não sofreu dor de parto. E ela não sofreu dor de parto por quê? Porque ela não teve pecado. Então, a dor de parto é uma consequência do pecado. Como Maria não teve pecado, segundo a teologia católica, ela também não teria sofrido dor de parto. E essa mulher aqui é apresentada sofrendo dor de parto. É sofrendo dor de parto para que o filho nascesse, né? Então, essa expressão aqui, esse detalhe, vai na contramão do que a própria teologia católica ensina com relação a Maria. Na verdade, a Bíblia sempre vai retratar Israel de forma alegórica como uma mulher. E às vezes, e muitas das vezes, Israel é apresentado no Antigo Testamento como uma mulher infiel, né? Alguém que se prostituiu, alguém que adulterou, alguém que foi infiel ao próprio Criador. Então, essa condição de apresentar Israel como mulher, isso é claro no Antigo Testamento. Mas um texto assim, que é muito importante de nós pensarmos aqui, é que o apóstolo Paulo ele vai também falar de Israel como uma mulher. Quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 22 em diante, nós vamos encontrar, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque essas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Então, veja bem que Paulo fala de uma Jerusalém espiritual. E de uma Jerusalém espiritual que é semelhante uma semelhança de uma mulher.
e que essa Jerusalém espiritual é a mãe de todos nós. É a mãe de todos nós. E porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dá à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que as que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa com Isaac. Então ele está falando aqui que a igreja de Jesus é filho da promessa com Isaac. E sendo filho da promessa, nós somos filhos de uma Jerusalém de cima, de uma mulher que é de cima, né? Do qual é mãe de todos nós. É isso que Paulo está aqui deixando claro, que vai exatamente corroborar com essa ideia de que essa mulher representa o povo de Deus da antiga aliança, né? O Israel espiritual, que sendo fiel a Deus, pôde trazer a palavra de Deus para nós, e não somente isso, né? Trazer o Messias, o Verbo encarnado. Bom, em Hebreus também vai falar que o Messias deveria vir exatamente de Israel e mais especificamente da tribo de Judá. Jesus certa vez conversando com a mulher samaritana, e ele vai falar que a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. Então a gente percebe que nós temos toda essa descendência de uma nação eleita com um propósito divino de trazer a revelação da palavra de Deus, da vontade de Deus, e ao mesmo tempo trazer o Salvador, o Verbo encarnado por intermédio dessa nação eleita. Paulo fala que nós somos descendência espiritual de Abraão. Se nós lermos Gálatas no capítulo 3, versículo 7, nós vamos encontrar essa expressão. Então, a igreja, ela surge exatamente nesse contexto do povo judeu, né? A partir de judeus escolhidos por Cristo para começar a igreja, depois os gentios são inseridos, mas primeiramente o evangelho é pregado aos judeus, depois os gentios são inseridos. Por quê? Porque parte galhos daquela oliveira são podados pela incredulidade de Israel, e assim os gentios são enxertados na oliveira, na promessa, no povo de Deus, através da fé, e se torna então descendente de Abraão pela fé. Então tudo isso aqui nos liga a uma mensagem de que essa mulher, o fundamento mais preciso é que sim, ela é uma representação do Israel espiritual. Quando nós falamos do que Paulo vai falar aqui, isso está em Romanos 11, o versículo 24. Afinal de contas, se vocês foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais, aqui ele está falando dos israelitas, em sua própria oliveira, ou seja, ele está falando de como que os gentios, a igreja, ela é inserida nesse pacto, nessa aliança, nessa oliveira cultivada, debaixo da promessa. Aquele que não era povo, que estava distante dos concertos da promessa, é aproximado por Cristo Jesus, a parede da separação é derrubada, né? E todos estão unidos em Cristo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ainda continuamos aqui, encerrando, eu quero trazer aqui uma fala de Hipólito de Roma. Quem quiser mais explicação sobre essa questão, pode entrar no site
do professor Lucas Banzoli, né? Lucas Banzoli, vai lá, tem muita coisa boa naquele site, muita informação com relação, ele é um apologeta, e essa informação que eu vou trazer aqui para os irmãos está lá sobre o que diz Hipólito de Roma sobre essa questão. Abre aspas, então, sob a tribulação da perseguição que deve cair sobre a igreja por parte do adversário, João também assim fala. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Pela mulher vestida de sol, ele tinha em vista a igreja, vestida com a palavra do Pai, cujo brilho está acima do sol, e pela lua debaixo dos seus pés. Referiu-se ao fato dela estar adornada com a lua, com a glória celeste. As palavras, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, referem-se aos 12 apóstolos por quem a igreja foi fundada. E quanto as palavras, está grávida e com dores de partos, e gritava com ânsia de dar à luz, significam que a igreja não cessará de dar à luz o seu coração, o verbo que é perseguido pelos descendentes do mundo. E deu à luz, e ele diz, um filho varão, que há de reger todas as nações. O que significa é que a igreja sempre dá à luz a Cristo, o perfeito varão de Deus, e que é declarado ser Deus e homem, e que se torna instrutor de todas as nações. E quando ele continua, o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Isso se refere aos 1360 dias, metade da semana, durante o qual o tirano deve reinar e perseguir a igreja, que escapa de cidade, em busca de esconderijo nos desertos, entre os montes, possuindo nenhuma outra defesa, senão as 2 asas de uma grande águia, que significa a fé em Cristo Jesus, que estendendo as suas mãos sobre esta árvore sagrada, abrindo as 2 asas, à esquerda e à direita, chama a todos que nele acreditam, cobrindo-os como uma galinha aos seus pintinhos. Pois pela boca de Malaquias ele diz, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, fecha aspas. Esse Hipólito, ele viveu entre o século II e o século III depois de Cristo. E aqui, encerrando, eu quero trazer aqui o que diz o comentário da Bíblia Católica, aqui uma Bíblia Católica, revista e corrigida, de tradução ecumênica, recomendada por Dom Luciano Mendes de Almeida, presidente da CNBB nessa época. E o que diz o comentário dessa Bíblia Católica sobre esta passagem? Diz assim: esta mulher adornada de adereços celestes dá à luz a um filho, o qual é preciso reconhecer o Messias, pois no verso 5 ele realiza a profecia messiânica do Salmo 2:9, perfeita colocação. Como outrora Israel foi libertado por seu Deus da escravidão e dos ataques dos egípcios, milagrosamente alimentado no deserto, assim a mulher, povo de Deus, escapa da investida das potências do mal e vive no deserto, amparada somente pela providência do seu Senhor. Então, aqui ele deixa claro que essa mulher simboliza o povo de Deus. O que diz aqui uma outra Bíblia também, de versão católica, no comentário de rodapé, diz assim: é parte mais importante do livro mostrar que o tempo do povo de Deus, o tempo
de confronto. Perdão, estou lendo aqui outra passagem. A mulher é um símbolo cheio de significados. É Eva, a mãe da humanidade. Também o povo de Israel, 12 estrelas representando as 12 tribos, assim como Sião, o resto do povo de Deus que espera o Messias. É também Maria enquanto mãe de Jesus e mãe dos discípulos, o povo de Deus da nova aliança, as 12 estrelas. Então aqui ele faz a colocação aqui de que essa mulher simboliza o povo da antiga aliança e também, na visão dele, seria uma aplicação a Maria, mas não totalmente a Maria, não totalmente a Maria. Uma outra versão aqui, a Bíblia Católica de versão Ave Maria, o que diz aqui, comentário, rodapé a respeito dessa questão. Uma mulher, esta mãe mística é a cidade de Deus, a Jerusalém Celeste. Lembra que Paulo falou dessa Jerusalém Celeste? De onde ela é a mãe de todos nós, ou seja, ao contrário do que a própria Igreja Católica diz que Maria é a mãe dos cristãos, Paulo vai dizer que a mãe de todos nós é a Jerusalém Celeste, esse povo místico. A sinagoga, em sua natureza espiritual, dá aqui o comentário da Bíblia Ave Maria, diz assim: a sinagoga, em sua natureza espiritual, dá a luz a Cristo, e em seguida a igreja dá à luz os cristãos. Os traços adaptam-se também a Nossa Senhora, a Virgem Maria. Então preste atenção que aqui está dizendo que é o povo de Deus, o povo místico de Deus, a representação dessa mulher, e que os traços podem adaptar-se a Maria, mas não necessariamente a Maria. É isso. Então, o que eu queria dizer com isso aqui é que essa afirmação no site católico de que a igreja sempre entendeu que essa figura é Maria, isso não é verdade, como pode ser provado aqui pelos próprios escritos católicos. A meu ver, o que melhor representa essa figura é o povo de Deus, é a nação eleita, é o povo fiel que trouxe a palavra, e através também desse povo fiel e da tribo de Judá, Deus trouxe Maria, de onde Jesus também chega até nós pela encarnação do Verbo. Então, que Deus possa nos abençoar. Eu creio que essa é uma explicação que deve tirar a dúvida de muitas pessoas. Então, no meu entender, essa figura de Maria, da mulher vestida de sol, é o povo de Deus da antiga aliança, primeiramente, e a descendência dessa mulher, aplicação da vida da igreja que dá a sequência e que é inserida nessa promessa que foi feita à nação de Israel, o povo eleito. Amém? Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.